Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna, e tenho usado esse canal aqui no YouTube para compartilhar com os amigos e irmãos em Cristo mensagens preciosas da Palavra de Deus. A nossa mensagem de hoje tem como título Vencendo a Crise no Poder de Deus e está baseada naquela famosa passagem de Paulo na segunda carta a Timóteo, em que ele escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Uma outra tradução diz assim: Eu sei em quem depositei a minha fé, e estou certo de que ele guardará o meu depósito até aquele dia. Paulo podia falar de crise com autoridade, com muita autoridade, por sinal. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, nós lemos o seguinte: Em tudo somos atribulados, está falando no plural, mas é ele mesmo que está falando de si mesmo. Porém não angustiados. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Paulo sabia o que era sofrer. Ele sabia o que era ser perseguido. Ele sabia, como disse em outra passagem, o que era passar fome, o que era se alimentar bem, o que era passar frio, o que era estar agasalhado, o que era passar necessidade e o que não era. Ele enfrentou as mais terríveis provas no seu trabalho como missionário, como pregador do Evangelho da Palavra de Deus. Agora, justamente por causa desta sua missão de pregar o Evangelho, ele, perseguido pelos judeus, acabou preso na cidade de Roma, e por 2 vezes. Nesse momento, ele estava na sua segunda prisão, e a perspectiva era a pior possível. Ele estava aguardando um julgamento e esperava, inclusive, a perspectiva era de que ele seria condenado. E, de fato, ele foi condenado à morte, segundo a história não oficial, porque não está narrada em nenhum registro histórico. Ele foi decapitado na cidade de Roma, logo depois dessa prisão e da condenação em virtude dela. Mas Paulo não estava derrotado, não estava devastado por isso. Pelo contrário, ele diz: Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Ou, como diz a outra tradução, eu sei em quem depositei a minha fé, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, meus irmãos, Paulo sabia em quem cria, sabia que o Deus em quem ele cria era poderoso para ajudá-lo naquele momento de dor, de tristeza, de sofrimento, naquele momento de perseguição, naquele momento de abandono. Porque, como diz a palavra, Deus é fiel. Nesta mesma carta, no capítulo 2, logo no capítulo seguinte a este que estamos usando, Paulo diz: Deus é fiel. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Também encontramos em outra passagem que ele escreveu, Romanos capítulo 10, versículo 11,
a garantia de que quem crê em Deus não será envergonhado, isto é, Deus não falha jamais. Ninguém será decepcionado, ninguém será frustrado por esperar na graça e por crer na palavra e nas promessas de Deus. O profeta Isaías, ele pergunta: será que uma mãe pode esquecer-se de seu filho que ainda mama? Pois é, diz Isaías, mesmo que uma mãe pudesse se esquecer do seu filho que mama, eu jamais me esquecerei de ti. Essa é a promessa de Deus. Deus não esquece. E o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, diz que Deus nos ama com amor eterno, isto é, Ele nos ama sempre. Como diz o apóstolo João, Deus é amor. Ou, antes ele diz, o amor é de Deus, o amor procede de Deus. É impossível a Deus deixar de amar. Ele nos ama sempre. E ele é digno de toda confiança. Na carta aos Hebreus, o autor, falando a respeito dos heróis da fé, ele fala sobre Abraão e diz assim: pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Deus tinha dado um filho, um único filho a Abraão, já na sua velhice. Ele tinha 100 anos quando Isaque nasceu, e tinha prometido que faria dele uma grande nação. Mas agora Deus pede que Abraão ofereça o seu filho como sacrifício, e Abraão confiou em Deus. Deus é digno de toda confiança, que mesmo que ele tivesse que matar o seu filho, Deus o traria de volta ressuscitado. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Deus é fiel, Deus não falha, Deus não esquece, Deus ama sempre, Ele é digno de toda confiança, porque Ele é poderoso. Eu estou certo de que Ele é poderoso, diz Paulo. Deus tem todo o poder que alguém possa ter. Na carta aos Efésios, Paulo fala sobre esse grande poder que foi demonstrado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Diz assim: peço que ele ilumine, capítulo 2, versículos 18 a 21 de Efésios. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima, veja bem, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no futuro. Daniel já havia dito ao rei, poderoso rei Nabucodonosor, que Deus muda os tempos, as estações. Ele estabelece os reis e ele também tira os reis do seu lugar. Ele tem todo o domínio, poder sobre toda a história do mundo. Deus tem todo o poder que alguém possa ter. Mas esse poder de Deus, ele tem para os que creem, para aqueles que são salvos, uma característica muito especial. É um poder para salvar. O poder de Deus é um poder para salvar. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
em Romanos capítulo 1, versículo 16. E em 2 Coríntios 12, 9, Paulo falando de uma coisa que o fazia sofrer muito, que ele chama de espinho na carne. Ele disse que orou a Deus, pediu a Deus que tirasse aquele espinho da sua vida, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, esse poder de Deus, ele se manifesta em nós, ainda nos piores momentos, naqueles momentos de maior fraqueza. Aliás, é quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos impotentes, é que nós dependemos da graça de Deus e que nós depositamos nossa confiança no poder de Deus. O apóstolo Paulo diz, na outra tradução que mencionamos: eu sei em quem depositei a minha confiança, e estou certo, ele guardará o meu depósito até aquele dia. A ideia aqui é como se fosse de um banco, em que você vai e deposita o seu dinheiro e você confia que aquele banco irá devolver o seu dinheiro na época que você precisar, que o banco não vai falir, que ele não vai fraudar o seu depósito, que ele não vai negar-se a entregar aquilo que pertence a você quando você for lá retirar. É assim que Deus é. Muito mais do que qualquer banco deste mundo, muito mais do que qualquer poderoso deste mundo, Deus tem o poder para nos guardar, para nos proteger. Essa palavra interessante de Paulo. Deus guardará o meu tesouro. Deus guardará a sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus Cristo, lá no Sermão da Montanha, isso, né? Ele diz: por que vocês estão preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir? Olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não têm celeiros onde guardar a comida, mas Deus a sustenta. E ele pergunta: vocês não valem muito mais do que as aves? Por que vocês estão preocupados com o que vão vestir? Reparem nos lírios do campo. E nós sabemos que os lírios eles crescem espontaneamente, até nos brejos. E reparem a beleza deles, nem Salomão se vestiu com tanta beleza. Em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, Salomão não tinha roupas tão deslumbrantes quanto as roupas com que Deus veste os lírios do campo. Então, Deus que veste assim os lírios do campo, não será capaz também de cuidar de vocês? Deus cuida de nós. Ele guarda a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos, aliás, gostaríamos, melhor dizendo, que Deus nos desse algumas coisas que não são aquelas coisas que nós realmente precisamos e que Deus, de fato, não nos dará. Então, quando nós confiamos, quando nós depositamos toda a nossa fé, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, Ele nos dará tudo aquilo que precisamos. Eu estou certo de que Deus é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, aquilo que Ele me tem confiado até aquele dia. E essa palavra final, até aquele dia, também nos leva para um outro pensamento, que a nossa maior recompensa não está neste mundo, não é agora. A nossa maior recompensa está no futuro. A nossa maior recompensa será naquele dia. E aquele dia aqui se refere ao dia da vinda de Jesus. O apóstolo Paulo diz que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados e receberão um corpo glorioso,
e serão arrebatados para sempre entre as nuvens com Jesus, para triunfar e reinar com Ele para sempre. Então a nossa maior recompensa não está aqui, não está agora, não está aqui agora, mas está no futuro, em um lugar muito mais precioso, em que, como diz o livro de Apocalipse, não haverá choro, nem morte, nem dor, onde toda lágrima será enxugada. Este momento, esse tempo, é um tempo de sofrimento, é um tempo de crise, mas podemos vencer a crise no poder de Deus, porque Deus é fiel, Deus não falha, Deus não esquece, Deus ama sempre, Ele é digno de toda confiança, Ele tem todo o poder que alguém possa ter. Ele tem poder para salvar, para restaurar, para curar, para consolar, para dar paz ao coração. Ele guardará a nossa vida e Ele nos dará por fim a grande recompensa no dia da sua vinda, da vinda de seu Filho a este mundo. Que Deus possa nos abençoar. Amém.